Beleza, turma, vamos lá então. Vamos lá. Aula passada a gente falou de monoide ainda, né? Tá? E eu provei para vocês a associatividade do append da lista e o elemento neutro da lista sendo a lista vazia. Tá? Para provar para vocês que aquilo lá eram operações válidas para formar o monoide da lista. Tudo bem? Beleza. Vamos fazer uma outra coisa com listas, tá? E aí hoje a gente vai generalizar um outro padrão de computação, tá? Vamos lá, olha só. Extremamente comum a operação a gente querer fazer. Imagina que eu tenho uma lista, sei lá, uma coleção aqui, 2, 3, 4, por exemplo. E eu quero iterar nessa lista, modificando cada um desses valores. Tá? Um dos padrões mais comuns de programação, né? Você escrever um for, alguma coisa, for, enquanto tem elementos numa coleção, faz alguma coisa com esses elementos, faz alguma coisa com esse elemento. E aí dentro do for, basicamente, você sempre faz a mesma coisa, né? Pega um elemento, faz alguma coisa, pega um elemento, próximo, faz alguma coisa, pega o próximo, faz alguma coisa, pega o próximo, faz alguma coisa. Tá? Alguma coisa nesse sentido. Se eu tivesse uma lista aqui, uma coleção, e uma função f qualquer, tá? Eu quero pegar isso aqui e produzir uma nova lista, onde o primeiro elemento é o f processado com essa função, ou é o primeiro elemento processado com essa função, o segundo elemento processado com essa função, o terceiro elemento processado com essa função, o quarto elemento processado com essa função. Extremamente comum. Vou lá, itero dentro de uma estrutura qualquer e vou modificando os elementos que tem lá dentro da estrutura. Beleza? Extremamente comum esse padrão. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que eu faria isso aqui com listas, tá? Eu vou chamar essa função aí de map, que é um nome clássico para ela, tá? Ela recebe uma função de Azinho para Bzinho, para eu poder usar lá dentro, é o que eu estou chamando de f, tá? Ela produz uma lista que tem elementos Azinho lá dentro, para eu poder dar os Azinhos para essa f. E o resultado é para produzir uma lista de Bzinho, que é o resultado da f com cada um dos Azinhos que tinha lá dentro da lista. Todo mundo bem? Essa vai ser a assinatura dela. Tá? Vamos implementar. Map. Se eu receber a lista, se eu tiver uma função f qualquer e receber a lista vazia, afinal só tem dois casos, né? Se eu tiver a lista vazia, não tem nada para fazer. Faz outra lista vazia. Não tem elementos para processar, mantém a lista vazia. Cria uma lista vazia. Se tiver elementos para processar, com certeza essa lista está nesse formato, né? Um elemento x do tipo Azinho, cons uma lista de Azinho na sequência. Tá? Ora, isso aqui tem que ser fx, que é isso aqui, ó, esse primeiro cara aqui, cons, para eu poder montar o resto da lista, tá? Map f xs, para eu poder fazer o resto da operação com o resto da lista. Todo mundo bem? Bem tranquilo essa implementação, não precisa nem pensar demais. Certo? Não precisa nem pensar demais. Tá? Legal. Essa função aqui, ela tem algumas propriedades relativamente interessantes. Tá? A primeira delas é a seguinte. Se eu definir uma função aqui que eu vou chamar de id, que é uma função de Azinho para Azinho, que é uma função que algumas aulas atrás eu perguntei para vocês, se vocês tivessem uma função f com essa assinatura, quantas funções vocês conseguiriam fazer? Não sei se vocês vão lembrar que eu pedi para vocês pensarem nisso, tá? Mas olha só, a função id, se eu receber um x aqui, a única informação que eu tenho é de que eu tenho esse x disponível. E a única coisa que eu sei é que ele é do tipo Azinho, que eu preciso produzir um valor do tipo Azinho na saída. Só que eu não sei que tipo que é esse Azinho, eu não conheço nada sobre a estrutura do x. Eu só tenho ele na minha mão, mas eu não conheço nada sobre a estrutura dele, porque ele pode ser qualquer tipo. Tá? Basicamente, a única coisa que a gente pode fazer é lá e copiar ele na saída. Que eu penso isso direto, tá? Para
programar aqui. Eu tenho um Azinho e eu preciso produzir um Azinho. Ó, eu copiei lá na saída, é uma implementação totalmente válida dessa assinatura aqui. Essa função a gente chama de identidade porque basicamente ela pega um dado na entrada e copia na saída. Ela não altera os dados. O X é o mesmo, tá? O que está na entrada está passando para a saída. Ele simplesmente está... Vamos pensar que está copiando. Que não necessariamente tem cópia envolvida, tá? Tipo assim, o compilador consegue otimizar, ele percebe um monte de coisa, inclusive isso aqui. Tá? Que não precisa fazer nada aqui. Tá? Consegue perceber essa coisa, tá? E aí olha só, uma coisa relativamente curiosa. Relativamente curiosa, tá? Se eu escrever map e usar a função id numa lista XS qualquer, tá? Se eu fizer map id numa lista XS qualquer, eu vou provar para vocês mais formalmente. Mas é bem fácil de perceber aqui atrás, ó, pelo que o map tem que fazer, né? Que vai virar id1, id2, id3, id de cada um dos elementos, só que id de cada um dos elementos é o próprio elemento, isso é a própria lista, né? A própria lista XS. Tudo bem? E aí repare que isso aqui é uma certa especificação, tá? Envolvendo o map. De alguma forma, isso aqui serve para mim como uma forma de especificação. Eu vou falar assim, olha só, sua implementação do map vai estar correta se isso aqui acontecer. Naquela linha de, eu estou tentando procurar uma especificação, estou tentando procurar uma lei algébrica, tá? Uma lei algébrica que seja geral, que não dependa da estrutura específica que eu estou lidando, que não dependa do dado específico com o qual eu estou lidando. Tudo bem? E essa propriedade aqui, que essa é uma propriedade de identidade, tá? Do map, tá? Vai servir para mim, para eu definir um conceito que eu vou chamar aqui, entre aspas, assim com vocês, tá? Informalmente eu vou ficar usando essa expressão o tempo todo. Eu vou dizer que isso aqui significa preservar a estrutura. Preservar a estrutura. Vocês vão me ouvir falar muito, vocês vão me ouvir muito usar essa expressão. Vamos fazer isso aqui, só que eu preciso de uma operação que preserva a estrutura. O que significa, no caso da lista, preservar a estrutura? Se eu tinha uma lista de 4 elementos, uma sequência de 4 coisas, eu quero que na saída tenha uma sequência de 4 coisas. E não só isso, tá? Aqui a lista, a sequência importa. O primeiro elemento, lembra, é o X com o resto da lista. O primeiro elemento importa. Qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento tem que ser construído a partir do primeiro elemento da coisa de entrada. Tem que guardar uma relação entre isso. Tipo, isso é o que significa preservar a estrutura nesse contexto. Tá? Repare que se eu tiver uma lista vazia, preservar a estrutura significa ter outra lista vazia, que é o que está escrito aqui, né? Tá? Que é o que está escrito aqui. Esse map dessa lista faz isso. Tá? O que eu estou tentando olhar para ver com vocês é, tem uma certa propriedade que fala para mim, se eu for lá nos dados e iterar dentro da estrutura modificando os dados, só que na hora que eu estou modificando os dados, eu só estou copiando os dados, a estrutura que você me deu com aqueles dados tem que ser preservada. Porque olha só, eu dei para você a estrutura com os dados lá dentro e eu não alterei os dados nem a estrutura. Basicamente eu não fiz nada. Por isso que eu estou chamando isso de... Por isso que eu estou chamando essa equação de preservar a estrutura. Tudo bem? Então toda hora que eu informalmente vai falando, eu quero alguma coisa que preserva a estrutura, eu vou estar falando, na verdade, formalmente, eu estou procurando alguma coisa cuja essa equação aqui seja verdadeira. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Tá? E isso aqui nada mais é do que uma função de identidade. Tá? Assim, repare, é uma função que tem um elemento neutro. Uma função, uma operação que tem um elemento neutro. Agora, isso não é exatamente uma álgebra binária, do jeito que a gente estava fazendo antes, tá? Porque antes a operação binária ela é fechada, ela pega 2 elementos do mesmo conjunto e produz um novo no mesmo conjunto.
Aqui não. Aqui as minhas duas entradas, de onde eu pego os elementos, daqui eu estou pegando, por enquanto, da lista de Azinho. Desse conjunto. Lista de Azinho. Esse daqui, eu estou pegando de um outro conjunto, que é funções de Azinho para Bzinho. Repara que eu tenho uma operação que pega duas coisas, ela é binária. Mas ela pega duas coisas de lugares diferentes. E produz uma terceira coisa. Para mim. Tá? E essa terceira coisa está num terceiro conjunto ainda, tá? Aqui é lista de Bzinho, né, potencialmente. Depende da função A, da função f, tá? Que eu vou passar para ela. Mas potencialmente é uma lista de Bzinho, que é um outro conjunto ainda. Todo mundo está vendo isso, né? Então, repare, guarda uma semelhança com a história lá do monoide, por exemplo, no caso, sei lá, do semigrupo ou alguma coisa assim, tá? De ter uma operação binária. Mas essa operação aqui ela é de uma natureza bem diferente. Tá? Agora, ela captura para mim uma ideia computacional extremamente comum. Extremamente comum. Que é ter uma estrutura com vários dados e percorrer a estrutura modificando os dados. Só que sem bagunçar a estrutura, mantendo a estrutura intacta. Tá? Então, se a estrutura é uma lista, eu mantenho ali, o resultado vai ser uma lista do mesmo tamanho na mesma ordem. Se a estrutura é uma árvore, eu vou querer fazer isso aqui mantendo a árvore com a mesminho formato da árvore que entrou. Só quero mexer nos dados. Só quero modificar os dados. E eu vou mostrar para vocês que tem outras coisas que são, entre aspas, estruturas, e eu vou querer preservar essa estrutura. Só que ela é uma estrutura num sentido mais amplo. Hoje eu vou mostrar um caso que vocês vão ficar meio what the fuck, assim, meio... Como assim? Tá? Mas percebam que a ideia básica é essa. E é um padrão computacional. Só que agora, na hora que a gente generaliza o padrão, tá? Na hora que a gente generaliza o padrão, várias coisas que não pareciam ser semelhantes, eu consigo provar, olha, isso aqui, que são coisas muito diferentes, elas têm uma coisa em comum, que é essa propriedade aqui. E aí eu vou agrupar essas coisas em comum, vou dar um nome, tá? Que é o nome da álgebra envolvida na brincadeira. Todo mundo bem? A álgebra relacionada a esse padrão, tá? Vou repetir várias vezes aqui para entrar. O padrão é eu entrar numa estrutura e modificar os dados sem modificar a estrutura. Tá? A álgebra envolvida nisso, eu vou dar um nome para ela. Vou chamar ela de functor. Tá? O que vai ser um functor aqui para a gente, então? Qualquer coisa, qualquer tipo, que implementa para mim uma função map com uma assinatura parecida com essa, já vou generalizar, com uma assinatura parecida com essa, tá? Que segue essa lei aqui, que eu vou chamar de lei do functor. E essa lei não é uma lei à toa, essa lei, ela codifica a noção intuitiva de preservar a estrutura. Só que ela codifica de uma maneira formal. Tudo bem? E aí eu não estou tão interessado em tentar ficar provando tantas coisas assim, tal, de coisas muito matemáticas e profundas do por que isso significa preservar a estrutura. Cara, lê aqui, olha o exemplo da Alice e fala assim, tá com cara de que é, e meio que aceita. Porque para eu ir para vocês e provar que isso aí, e que preservar a estrutura significa, que essa equação significa de fato preservar a estrutura, em qualquer caso, para qualquer que seja a estrutura, aí eu preciso ir buraco um pouco mais embaixo. Tá? Então vai ficar uma coisa um pouquinho dogmática, mas nem tanto. Eu espero que nem tanto. Todo mundo bem? Tá? Todo mundo bem? Cara, vamos provar se isso aqui é verdadeiro. Porque, por enquanto, eu só dei a intuição de que é verdadeiro. Mas vamos provar. Para o caso das listas, para começar. Para a gente dar uma engatada aqui, tá? Então, olha só. O que eu quero provar? Que map... Opa, o que está verde? Eu quero provar que map id, do jeito que eu defini ali, xs é igual a xs. Tá? Ou... escrito de outra forma. Vocês vão ver, eu vou usar essa forma para fazer a prova, tá? Mas é bastante comum, deixa eu até comentar aqui, fazer um sideline. Bastante comum, tá? Quando aparecer esse padrão, a gente
fazer uma operação que a gente chama de redução eta. Toda vez que a coisa mais à direita aqui aparecer também sendo a coisa mais à direita do lado direito da equação, tá? O elemento mais à direita do lado esquerdo da equação ser também o elemento mais à direita do lado direito da equação, tá? É bem comum a gente reescrever isso aí como sendo map id e eliminar isso aqui. Tá? Então, map id é igual a alguma coisa. Tudo bem? Nesse caso, essa coisa fica meio feinha, mas eu posso, antes de fazer a redução, perceber que xs é igual a id de xs, porque o id copia qualquer coisa. Certo? E aí do lado direito aqui sobra id. Tranquilo? Que é a forma mais comum de vocês verem essa lei escrita. Map de id igual a id. Só que map de id igual a id, na verdade, significa isso aqui. Que é a forma que eu vou usar para provar. Porque eu preciso fazer aparecer o xs para poder substituir. O caso da lista vazia, o caso da lista que tem isso, o caso do bottom, ficar substituindo alguma coisa. Fazer a indução, tá? Na variável. Beleza? Mas é bem comum escrever do jeito que está em vermelho. Só que eu quero aproveitar também do jeito que está em vermelho, eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês, que vocês precisam ficar atentos aos tipos das coisas o tempo todo. Tá? Ficar atentos aos tipos das coisas o tempo todo. Repare que o id que está do lado de cá é uma função de azinho para azinho. Porque é o que eu exijo na assinatura do map. É uma função de A para B. Nesse caso aqui, B pode ser igual a A. Nesse caso, estou botando a função de A para A. Assinatura. O tipo do map é função de A para B, lista de A, lista de B. Esse é o tipo do map. E eu estou entregando para ele um primeiro argumento que é Azinho para Azinho. Então, repare que ele está especializando para mim. Ele está falando, A tem que ser igual a B. Só que eu já tenho esse argumento aqui. Certo? Se eu já dei o primeiro argumento, o que sobrou? O que sobrar vai ser o tipo do ID que está do lado direito, que é ele está falando que é igual. Tá? O que sobrar é lista de Azinho para lista de Azinho. Então, repare que esses dois IDs são IDs diferentes. Eles não são o mesmo ID. São duas funções diferentes. A definição das duas é a mesma, tá? ID de x é igual a x. Só que elas são duas funções diferentes. Elas vão ser especializadas de maneira diferente lá no compilador. Tá? Potencialmente elas podem virar coisas bem diferentes, código de máquina diferente, potencialmente. Tá? Mas eu gosto de chamar muita atenção porque esse caso aqui é relativamente trivial. Mas essa análise que eu acabei de fazer com vocês aqui, de olhando o tipo de cada pedacinho das coisas, para calcular o que é o tipo da saída, o que eu preciso produzir na saída, ou uma coisa intermediária que eu eventualmente preciso produzir, tá? É uma técnica extremamente poderosa. Porque ela vai me dando informação. O que eu preciso fazer? Preciso fazer alguma coisa que tenha esse tipo. Extremamente poderoso isso aqui. E várias coisas eu vou fazer com vocês. Eu simplesmente vou falar, tá bom, olha só, o tipo que eu tenho aqui é esse, aquele e tal, não sei o quê. Nas entradas eu tenho isso aqui, cada pedacinho é esse, tal, vou calculando. E aí eu calculo o tipo da saída e falo, olha só. Na saída, para ter esse tipo, e tendo essas informações de entradas, só tem como fazer assim, bum. E a gente calcula a saída. Calcula o programa. E basicamente só tem um programa. Tá? Então, por isso que eu vou fazendo esses sidelines aqui. Isso aqui vai ser altamente poderoso pra gente. Beleza. Então vamos lá. Primeiro caso da prova. Vou usar o bottom como primeiro caso. Tá? Vou substituir xs por bottom. Beleza? Então eu tenho map id de bottom. Só que lá nas equações, deixa eu copiar as equações aqui, para ficar visível o tempo todo. Copy. Lá nas equações, eu estou fazendo pattern matching justamente com a coisa que eu estou botando bottom. E aí lembra que eu discuti com vocês na aula passada. Toda vez que eu tentar fazer pattern match com bottom, o resultado é bottom. Que eu estou chamando de exaustão. Não tem uma equação para ele. Nunca vai ter uma equação, porque eu nunca consigo aqui descrever o que é o bottom. Beleza?
Então o resultado disso aqui é o bottom. Opa, bottom. Tranquilo? E isso aqui é exatamente o caso que eu estou tentando provar. Caso 2. Outro caso base ainda. O caso da lista vazia. Map de ID da lista vazia. Pela equação 1 da definição, é lista vazia, que concorda com o que eu estou falando, com o que eu estou tentando provar. Todo mundo ok até aí? Agora o caso indutivo. Caso onde eu tenho x, xs. Supondo, percebam, tá? X com xs, assumindo que map id xs é de fato igual a xs. Tudo bem? Assumindo que isso aqui de fato é verdade. Então, eu vou ficar do lado esquerdo da equação, então. Então, map id x xs. Pela segunda equação da definição, isso aqui vai ser f de x map f xs. Só que map de f de xs eu estou assumindo que é verdadeiro. É a minha hipótese indutiva. Então isso aqui é f de x Aliás, o que eu quero fazer aqui? Eu só estou sendo burro, né? Porque não é f aqui. F de xs, certo? E se map de id de xs é igual a xs, eu posso substituir toda aquela coisa que está ali dentro por xs. É isso? Só que aqui também está errado, porque aqui não é f, né? Deixa eu escrever de novo, que eu estou sendo burro pra caramba. Isso aqui, pela primeira equação, será id de x map id de xs. Aí, pela definição do próprio id de x é x. Sobrou ainda map de id de xs. Pela hipótese de indução, map id xs é xs. Então, isso aqui é x, xs, que é o que eu estou procurando. É o que eu gostaria que aparecesse do lado direito. Todo mundo bem? Tá? Opa! Isso quer dizer, então, que, de fato, essa propriedade é verdadeira para essa definição do map que eu estou colocando aqui. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo ok com isso? Legal. Então, eu gostaria que vocês vissem a ideia... Isso aqui é o functor, tá? É só isso. É só isso. Como é que eu defino ele? Vamos generalizar um pouquinho. Vamos generalizar para funcionar, entre aspas, com outras coisas que não são listas. Perceba uma coisa aqui. Esse tipo aqui, eu posso reescrever ele. Deixa eu escrever aqui embaixo. Map, é ele que eu quero generalizar agora. Função de A para B. E aí está escrito assim, lista de Azinho, lista de Bzinho. Só que lista de Azinho, na verdade, é synthetic sugar, é açúcar sintático para lista de Azinho. Onde abre e fecha parênteses é o construtor de tipos e ele recebe um tipo para construir um tipo final. Tudo bem? Essa coisa aqui, ó, sozinha, ela tem tipo estrela para estrela. Lembra aquela brincadeira? Tipo não, kind, né? Tá? Você dá um tipo para ela, ela constrói um outro tipo para você. Tá? Mesma coisa do lado de cá. Ó. Isso aqui, na real, é lista de Bzinho. Mesma brincadeira. Tudo bem? Só que como é que eu vou generalizar? Eu vou falar assim, cara, eu gostaria que essa coisa funcionasse para qualquer coisa que não seja só uma lista. Que, na verdade, seja um construtor de tipos. Com um argumento só, tá? Só vale para um argumento só. Tá? Então, eu vou definir da seguinte forma a classe. Classe, functor. Vou chamar o functor de f. Tá? Vou chamar o functor de f. Lembrando que f é
Já vamos ver, mas aqui é onde entram os tipos, né? Esse f não é uma função, tá? Pessoal, o functor, f de functor. Onde eu quero uma função, e aí essa função map. Só que historicamente, na hora que alguém definiu essa parada, chamaram de fmap. O map do functor. Tudo bem? Em vez de só map. Um acidente de percurso. Tudo bem? Porque já tinha função map, e é coisa histórica, tá? Já lá no começo da biblioteca base tinha essa função map exatamente do jeito que eu mostrei para vocês com listas. Em algum momento alguém falou, nossa, isso aqui é um padrão bem mais geral. Só que eu não posso chamar, se eu chamar de map agora, vai quebrar o código que já tem para trás. E aí alguém falou, vamos mudar o nome. Aí chamou de fmap. Tá? Paciência. Fmap com o seguinte tipo. Função de A para B. F de Azinho. F de Bzinho. Em vez de lista de Azinho e lista de Bzinho, o functor do Azinho e o functor do Bzinho. Tudo bem? E aí percebam uma coisa. Isso aqui é tudo tipos, né? Tudo assinatura de tipo, tá? Se eu estou fazendo f e dando um argumento para ela, o kind dessa f é estrela para estrela. Tem que atentar para isso, porque várias vezes eu fico vendo, pelo menos quando está começando a fazer isso aqui, ou você tenta passar aqui, no lugar da f, uma coisa que é estrela, e aí não encaixa, e aí fica dando erro de tipo, ou você fica tentando passar uma coisa que tem mais de uma entrada, mais de uma estrela. Por exemplo, a tupla A, B, isso aqui na verdade é isso, A, B. O kind disso é estrela para estrela para estrela. Então ele sozinho, do jeito que está aqui, não encaixa ali. Quer dizer que não tem functor das tuplas, professor? Não quer dizer. A gente vai fazer aqui com vocês o functor das tuplas. Altamente útil, inclusive. Tá? Mas presta atenção, porque isso aqui vai ter que... Por isso que eu falei, não precisa ficar pensando profundamente sobre a história dos kinds. Mas precisa ter um pouco de awareness, como é que eu falo isso? Em português. Um pouco de noção, um pouco de consciência do tipo dos tipos, porque a gente vai querer encaixar coisas e às vezes não encaixa. E aí você fica, cara, o que está acontecendo? Tá? Você precisa ter um pouco de noção, uma noção dos kinds. Noção dos kinds é esse aqui. Tá? Todo mundo ok até aí? Aqui tem um sinônimo para essa função fmap, tá? Tem um sinônimo para essa função fmap. Inclusive eu gosto muito desse sinônimo. Várias vezes eu programo usando o sinônimo e não assim, fmap prefixo do jeito que está aqui, tá? A gente também define essa função aqui, ó. Essa função aqui, tá? Com o mesmo tipo, tá? E a gente diz que ela é o fmap. Tudo bem? E aí eu uso ela assim, tá? Deixa eu até mostrar logo como é que usa. Quando eu escrevo fmap f de qualquer coisa aqui, de x, da minha estrutura, que tem as coisas, isso aqui é igual a escrever f dólar com essas coisinhas aqui, x. É um operador infixo. Tudo bem? Mas eles são os sinônimos um do outro. Todo mundo aqui até aí? Todo mundo aqui até aí? Deixa eu fazer um parêntese aqui para poder explicar de onde vem esse símbolo, porque esse símbolo ele vai fazer sentido para a gente. Mas ele vai dar uma baguncinha na próxima álgebra, que é o aplicativo. A gente vai usar esse cara junto do aplicativo, tá? Mas ele dá uma baguncinha, e aí o símbolo do aplicativo eu acho um símbolo muito feio por conta dessa escolha que alguém fez aqui. Eu acho que foi uma escolha meio ruim, tá? Não foi totalmente ruim, mas assim, zoou um pouco o próximo, tá? Olha só um negócio aqui. Aqui em Haskell a gente define uma função que é o dólar, tá? Que é o dólar. O dólar serve para aplicar coisas a funções. A assinatura de tipo dela é: eu pego uma função de A para B, um A, e produzo um B.
E a definição do dólar é assim, ó. Opa. F dólar. Vou chamar de Azinho, tá? Igual a F Azinho. Simplesmente isso. Só serve para aplicar um valor A numa função F. Que é meio boboca. Você pensa assim, pô, mas é boboca, por que eu vou usar isso? Né? Isso aqui a gente usa porque a gente define uma certa precedência para esse cara aqui, tá? De modo que a gente consegue economizar parênteses. E várias vezes onde eu precisaria escrever alguma coisa assim, tipo F de G de X, por exemplo, eu posso substituir isso por F dólar G de X. Aí eu economizo caracteres. Fica o código um pouquinho mais limpo. Tá? É que vocês estão muito habituados a escrever assim, com parênteses. Tudo bem, para um parênteses, dois parênteses, ainda dois pares de parênteses é ok. Mas às vezes, quando está a expressão muito grande, fica aquela coisa assim do tipo... Você já deve ter passado por isso. Né? Aquelas coisas... Porra! Aí começa aí a gente começa a ver um certo valor nessa história do dólar, tá? Que a gente tira esses parênteses tudo e vai escrevendo. Isso, dólar, o que está para a direita. Isso, dólar, o que está para a direita. Isso, dólar com o que está para a direita. E aí a gente fica menos parênteses e as coisas mais organizadas. Tudo bem? Mas olha só. Dito isso, repare na assinatura do dólar, como é parecida com a assinatura do FMAP. Opa, ô caramba. Olha como é parecida uma com a outra. Tá? Olha como é parecida uma com a outra. Esse dólar a gente chama de apply. Apply. Aplicar. Porque é só isso que ele faz, né? É o aplicar do cálculo lambda, tá? Aplicar. Então, várias vezes vocês vão ouvir gente chamando o FMAP ali, ó, esse cara aqui, também de apply. Mas repare que ele é um apply que tem a ver com dados estruturados, ó, F de Azinho, e não só Azinho. Tudo bem? Vem de teoria de categorias. É um ramo da matemática que se preocupa com composição de coisas. Teoria de categorias. Bota no YouTube, você vai ver alguns vídeos introdutórios e aí você vai ver que parece uma teoria totalmente trivial, mas ela rapidamente fica muito complicada e o pessoal tem usado ela como se fosse numa tentativa de ser uma teoria fundamental para a matemática inteira. Porque lá você consegue definir produtos, somas, o que é Você consegue codificar a teoria de conjuntos dentro dessa teoria, mas você consegue codificar várias outras coisas dentro dela. Tá? Não é isenta de problemas, mas tem várias coisas que saem dali, e aqui em programação funcional, em Haskell em particular, eu nunca sei dizer se é uma boa ideia pegar os nomes do ramo matemático que é obscuro para a maioria das pessoas e usar esses nomes. Mas functor veio daí, mônada veio daí, monoide já existia, mas aí ele explica o monoide de uma outra forma. Mônada é um monoide na categoria dos endofunctors, uma parada assim. Assim, tem vários memes sobre isso na internet. Vocês vão começar a entender um pouco melhor esses memes, eu acho, em algum momento aqui. Mas assim, pra mim não diz nada também. Mônada é um monoide na categoria não sei do que. Eu fico assim, endofunctors, né? Aí eu preciso parar e falar assim, o functor é isso aqui, mas o que é um endofunctor? Tipo, sabe, é uma zoeira da porra. Mas enfim, eu acho que não agrega, não sei se agrega muito não, acho que só... Mas é só um nome, um functor. Tá? Os nomes da galera de Java também não são muito bons não. Factory, não sei o quê, como é que é? Não tem os patterns, design patterns lá, pô, os clássicos? Singleton. Hã? Sei lá, tem um monte, tem um livro só sobre isso, com dezenas de padrões, né, de projeto. Os nomes não são tão bons assim, não. Factory é um nome que eu fico falando, porque tem um factory de factory. Cara, quando você vai fazer uma parada, você fala, tem um factory de factories lá no teu software.
Aí tem o factory de singleton, de factory, de não sei o que. Véi, sabe assim, os caras sacaneiam a gente com os nomes daqui, mas os nomes daí também não são tão bons assim não. Tudo bem? E a classe é essa daqui, tá? E a lei associada a ela tem duas leis, tá? A primeira delas é essa aqui, fmap da função id tem que ser igual a id. Essa é a primeira lei do functor, tá? O functor tem uma segunda lei, que eu preciso fazer um parênteses para poder explicar para vocês o que ela, não só o que ela significa, eu quero dar primeiro o significado intuitivo dela, antes até de mostrar, de escrever aqui a lei, tá? Quero mostrar o significado intuitivo. Então eu vou fazer um big parênteses aqui agora, para poder explicar a segunda lei, porque na hora que depois que você vê o desenho que eu vou fazer, você olha e fala, caralho, é óbvio que isso tem que acontecer. Mas na hora que você vê a equação, você fala, cara, por quê? Tá? É a minha tentativa. Tudo bem? E tem vamos chamar assim, um detalhe fortuito. Tá? Fortuito. Porque essa primeira lei aqui do functor, se você provar ela, tem um teorema que prova que se isso aqui for verdadeira, a segunda lei do functor já é automaticamente verdadeira. Então você não precisa provar ela. Se você provar essa daqui que é fácil de provar, normalmente é fácil de provar, a segunda será verdadeira de qualquer jeito. Tá? É um corolário dessa daqui. Tudo bem? Só que as pessoas não sabiam no começo, e aí depois se descobriu isso. Inclusive tem um paper altamente interessante, e eu recomendo que vocês leiam, eu recomendo fortemente que vocês leiam. Tá? Onde lá é uma das coisas que ele prova é isso. Tá? Chama Teorema de Graça. Theorems for Free. O nome do autor é Philip Wadler. Um dos melhores papers de programação funcional da história. Talvez um dos mais importantes. Tá? E aí ele vai mostrar para vocês, em boa medida, o porquê que é importante a gente conseguir definir os padrões de programação. Usando tipos. E 2, exigindo propriedades algébricas. Tá? Porque aí ele vai provar várias coisas lá para vocês só olhando os tipos. Ele fala assim, cara, esses programas, eles só podem ser assim, aqueles programas só podem ser assado e tal. Porque já te elimina uma tonelada de porcaria que a gente possa fazer. Ô, caralho. Tudo bem? Leiam esse paper, eu acho que vocês já serão capazes de ler, se não compreender 100% dele, compreender mais da metade. Tá? E com um certo esforço e seguindo as provas, não são difíceis, mas seguindo as provas e tal. Não ser difícil não quer dizer que você bater o olho e é óbvio, tá, gente? Mas não são difíceis, então sim, você consegue ir acompanhando e fazendo. Dito isso, deixa eu fazer um certo desvio. Tá? E o desvio começa com uma observação, que é a seguinte, é uma interpretação em cima do tipo do fmap. Porque o tipo dele é assim, A para B, F de A, F de B, certo? E aí eu disse para você, eu montei essa função e esse tipo aqui a partir de um padrão de projeto, a partir de um padrão computacional que eu tenho uma estrutura, que é o F de A, que tem dados lá dentro do tipo Azinho. Certo? É isso que significa F de A aqui. Eu tenho uma certa estrutura, qualquer que seja, e lá dentro da estrutura eu tenho dados Azinho. Eu vou preferir chamar de contexto computacional o F, mas vocês vão ver que eu já estou com a linguagem viciada de chamar o F de estrutura. Mas já vou fazer casos que claramente não são estrutura de dados. Claramente não serão estrutura de dados. Cria uma lista, cria uma árvore. Claramente não serão. Então eu preciso de algum termo, em algum momento eu vou precisar de um termo que seja um pouco mais geral. Tá? E esse termo, me parece que o termo contexto computacional é mais adequado. Mas eu também não estou definindo exatamente o que é esse contexto computacional. Né? Só estou inventando um nome para eu ficar mais confortável. Mas enfim, de toda sorte.
por enquanto, f de A é uma estrutura que tem dados Azinho lá dentro. A para B é a função que eu vou usar para iterar dentro dessa estrutura modificando os dados. Certo? E o resultado é uma nova estrutura, é a mesma estrutura com dados modificados. Por isso que é F, continua sendo F, continua sendo F. Tá? Se for lista, tem que continuar lista. Se for árvore, tem que continuar árvore. Se for outra coisa, tem que continuar a mesma coisa. Beleza? Só que os dados mudaram lá dentro. Agora os dados são Bzinhos. Porque a função F modificou os dados. Essa é a primeira interpretação do FMAP, tá? É ir dentro da estrutura e modificar os dados. Só que tem uma outra interpretação. Altamente poderosa. E altamente mindfucking, provavelmente. Se eu escrever, tá? FMAP de F, o tipo disso aqui é F de Azinho para F de Bzinho. Que é o que está do lado direito dessa coisa. Eu posso olhar toda essa parte direita da primeira setinha como resultado da função. Uma função que tem uma entrada, que me dá uma função e eu te produzo outra função. Olha lá, é outra função, resultado. Beleza? E aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Eu tinha um mundinho aqui, que tem um conjunto A, tem um conjunto B, que a gente está chamando de tipos. Tem uma função que me leva de A para B, que eu chamei de F. O FMAP, ou functor, ele fez para mim um outro mundinho que tem um conjunto aqui. Aqui é o F de A. É o mundinho dos dados estruturados, aqui em cima. Aqui é o F de B, são os Bs dentro de estruturas, são os As dentro de estruturas. Tudo bem? E ele construiu para mim uma função entre esses dois caras. Essa função aqui é FMAP de F. Eu vou mudar o nome de F aqui agora para não confundir, porque F com F, esses F são diferentes. Vou chamar aqui de G, que é a função, e essa função de G. Eu vou deixar F para a estrutura do functor. Beleza? Olha o que está acontecendo aqui. Aqui é um mundo de dados não estruturados, ou dados que eu vou chamar de puros. Estruturados. É o mundo dos dados puros. É o mundo do cálculo lambda. É o mundo dos valores do cálculo lambda. Do lado de cá é outro mundinho de dados que estão em estruturas. De dados que envolvem estruturas. Ou de dados que existem dentro de um certo contexto computacional. Que eu estou chamando de F. E aí, repare, eu tenho uma função que me leva de Azinho para F de Azinho. Azinho é um tipo, F de Azinho é outro tipo. Tem uma função que me leva para lá, que é o F. Lembra, o F é uma função no mundo dos tipos que pega a estrela e transforma em outra estrela. Por exemplo, um exemplo concreto daquela F. Lista. O que é a lista? A lista pega, sei lá, um tipo qualquer e constrói um tipo para mim, que é lista de bool. Isso aqui é uma função que pega um tipo e constrói um novo tipo. Falei que esse conceito aqui ia voltar. E por isso que eu vou fazer pausa aqui para vocês pararem e pensarem um pouco o que está acontecendo. Tudo bem? Ora, a mesma F me leva daqui para cá. É a mesma F que me leva daqui para cá. Tudo bem? O que o functor está falando para mim? Ele está falando para mim assim. Se a sua estrutura F for um functor, porque ela pode não ser, tá? Eu posso inventar uma estrutura que não é um functor. Mas se ela for um functor, se ela for, existe uma forma, e é isso que o functor está falando para mim, que existe uma forma de pegar essa função G e fazer ela existir aqui também. E também levar a função lá para cima, para esse outro mundo.
e levar essa função para o mundo que tem estruturas, a gente vai chamar de fmapping, isso, né? Só que eu vou usar várias vezes o termo lift. Isso aqui é fazer um lifting, tá? Por que o fmap não foi chamado de lift? Porque o lift é usado para outra coisa. E que também tem a ver com isso, mas por coincidência foi usado primeiro em outro contexto e aí ficou. Mas eu vou chamar essa operação aqui de eu ter dados puros e levar eles para um outro mundo, onde os dados, esses mesmos dados estão em estruturas, ou estão em contextos computacionais, eu vou chamar isso de lifting. Tá? Estou levando para um outro plano. Estou levando para outro mundo aqui. Tudo bem? Cuidado que isso não é a mesma coisa de falar que eu estou saindo do mundo dos tipos e indo para o mundo dos kinds. Não é disso que eu estou falando. Tá? Eu estou criando um novo nível de abstração aqui no mundo dos tipos. Tudo tipos aqui. Tudo que está escrito aí, ou são tipos ou são funções. Tudo bem? Funções de elementos entre esses tipos aqui. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma camada nova de abstração. Onde eu posso... O Functor me diz que eu sou capaz de programar na camada mais baixa, que tem menos informação. E ainda assim levar as funções para o nível mais alto, que tem mais informação. Que é mais estrutura. Tudo bem? E o Functor fala para mim, eu consigo fazer isso. Se a estrutura for Functor. Se não for Functor, não tem nada disso. Aí é bagunça. É meio que entrar assim, bagunça. Aí é uma função qualquer. Faz o que você faz se você quiser com a estrutura. Você não é obrigado a fazer Functor toda hora. Depende do seu problema. Todo mundo bem? Hã? É mais na linha de uma transformação natural. Que também é um termo que vem lá de teoria de categorias. Homomorfismo aqui, eu acho que poderia chamar assim de homomorfismo. Mas eu não gosto desse nome porque eu também não entendo muito bem eles, ou às vezes eu falo merda. Eu acho que homomorfismo é mais para grupo. Não, aqui vai ter esse conceito de homomorfismo também. Mas aqui não é um homomorfismo, aqui é um isomorfismo, né? Hã? Se é iso, é homo, né? Tá. Então aqui no caso é isomorfismo, que é mais forte, né? E no isomorfismo você conseguiria ir de volta, né, basicamente? Você não precisa só subir, você consegue descer também, entendeu? Não, mas aqui a relação é 1 para 1. Então é isomorfismo. Oi? Mas assim, mas aí começa aquela discussão de sexo dos anjos, de dar nome para as coisas. Mas vocês entenderam o que é o padrão, tá? Tipo... Não necessariamente. Eles mapeiam estruturas algébricas. Isso. Exatamente. Só que essas funções também são estruturas algébricas também. Em parte pelo que eu vou fazer agora na sequência. Tá? Em parte, mas eu não quero ficar entrando nesses detalhes técnicos que é matemática, né? Pra gente não interessa tanto. Mas é interessante, não estou dizendo que é desinteressante. É interessante pra caramba essa discussão. Tem várias coisas que eu começo a olhar e falar padrões e falar assim, nossa, interessante. Para que serve isso na computação? O que significa isso em software? E é uma pergunta altamente interessante tentar ir para o mundo do software e tentar ver vamos chamar assim, implementar em software ou descobrir que padrão de software corresponde a um certo padrão matemático. E aqui tem padrões assim matemáticos e algébricos assim à vontade que não sabe ainda para que eles servem no mundo da computação. Então assim, não falta coisa para se pesquisar, se quiser ir por essa linha. Mas vamos seguindo aqui, porque olha só, isso aqui é o que o Functor está fazendo. Tá? Guarda isso aí no back of your mind, né? Guarda essa informação por enquanto, guarda essa visão. Outra coisa que é altamente... Lembra que em algum momento que eu falei para vocês que
para mim, o cerne de programação funcional é a ideia de composibilidade, né? De eu pegar coisas pequenas e ter uma disciplina para pegar duas coisas pequenas e construir uma maior, tá? E a gente viu isso nos tipos, né? Os tipos têm soma, produto, e a partir daí a gente constrói coisas mais complexas, tipos mais complexos, mas tem uma disciplina bem definida, tá? Tem uma disciplina, e tem várias vezes eu tenho chamado também aqui com vocês as funções de programas. Várias vezes eu chamo a função de programa aqui com vocês, tá? Porque um programa funcional é uma função. Só isso. É só isso. É praticamente sinônimos. São sinônimos. Tá? Quando eu escrevo uma função, eu estou escrevendo um programa. Tudo bem? E aí, os programas aqui, eles também são... Como é que eu vou chamar? Composíveis? Componíveis? É ruim, né? Em português, às vezes fica feio os termos, né? Eles também são composable, tá? Eles também são composable. E a disciplina deles a gente já conhece. Eu vou desenhar um diagrama aqui que vocês viram na escola, cara. Na escola. E vocês viram em cálculo 1 e aí vocês ficaram viajando quando apareceu em cálculo 1 também e tal. Pra ver a regra da cadeia, lembra a regra da cadeia? Pois é. Aí vocês ficaram viajando e tal, decora o que é a regra da cadeia, como é que faz, decora a equaçãozinha e vai, né? Mas enfim, o diagrama é esse aqui, ó. Se eu tenho um conjunto A, um conjunto B, um conjunto C, e eu defino uma função que mapeia os elementos do conjunto A nos elementos do conjunto B, eu vou chamar essa função de F. Tem muitos Fs aqui, né? Vou chamar de G. Vou chamar de G. E a gente chama isso de função, mapeamento de elementos de um conjunto no outro. E eu posso definir uma outra função que me leva de B para C, eu vou chamar ela de H. Tá? E aí, lá na matemática, você definiu um novo objeto, que é uma nova função, que vai direto do A para o C. E aí a gente chamou ela assim, ó, tá? De H depois de G. H depois de G. Eu leio ela exatamente desse jeito, porque para mim, porque isso daqui, tá, é H de G de X. Na hora de escrever no software, né? H de G de X, tá? Só que eu leio isso aqui como sendo H depois de G, para poder lembrar que é primeiro faz a G, depois faz o H, na hora que eu estiver olhando o que está acontecendo. É olhar da direita para a esquerda, né? E calculando, entre aspas, da direita para a esquerda. Tudo bem? E a gente chama isso aqui de composição de funções. Certo? E aqui em Haskell a gente define essa composição de funções como uma função. Eu vou definir uma função, que a gente chama ela normalmente de compose, tá? Que ela vai ser exatamente o que está escrito aqui, ó. Tá? Exatamente o que está escrito aqui. Então, h.g, h.g de x é h de g de x. Essa é a definição. Agora vamos tipar isso aí. Vamos tipar isso aí. O primeiro argumento do h, tá? O primeiro argumento do compose é a função h, que vai de b para c. Então, primeira coisa é uma função de b para c. A segunda coisa é o g, que é uma função de a para b. Então, vamos estar vendo o diagrama aí, né? G é uma função de a para b. Então, o segundo argumento aqui é uma função de a para b. E o resultado é uma função de a para c. O resultado é uma função de a para c. Tudo bem? Várias vezes vocês vão ver assim, ó, com parêntese. Várias vezes vocês vão ver sem um parêntese. Tanto faz. Aqui no final, tá? No final, tanto faz. Aqui no meio não tanto faz, não. Tudo bem? Aqui no meio não tanto faz, não. Mas lá no último, tanto faz. Por causa da associatividade da setinha para a direita. Tá? Todo mundo bem com isso? E o que que é? h.g é uma nova função, é um novo programa que combina
os dois programas menores, H e G. Na minha cabeça, tá? Eu gosto, inclusive, de pensar em diagramas de sinais, assim, diagrama de blocos. Eu acho que me ajuda muito, tá? E vocês vão ver que eu vou desenhar alguns diagramas de blocos, principalmente nas mônadas, porque nas mônadas e nos aplicativos isso me ajuda, assim, monstruosamente a entender o que está acontecendo. E eu vou desenhar para vocês alguns também, tá? Principalmente nos que não são triviais, tá? Mas isso aqui eu gosto de pensar assim, ó. Tá entrando uma coisa que eu chamei de X, eu aplico uma G, depois o resultado disso eu aplico na H, e o resultado é, sei lá, é isso aí. Tá? O resultado é isso aqui. Professor, isso aqui é só fazer H de G de X. É só fazer H de G de X. Mas isso aqui, olha o que está acontecendo quando você escreve H.G. Tá? H.G, você está falando para o compilador que você não se importa com o que aparece aqui no meio. Porque você não vê ele no meio, porque o que você vê na caixa preta, do ponto de vista da caixa preta, entra X e sai Y. Você não se importa com como, no específico, do que o compilador vai fazer com os dados lá no meio. E aí você está dando uma oportunidade para ele falar assim, nossa, alguém não se importa com isso, então quer dizer que eu posso bagunçar isso aqui do jeito que eu quiser. Desde que o resultado seja certo lá na saída. Então não é irrelevante fazer isso. Tá? Ah, professor, numa linguagem, se eu fizer em C, H de G de X, dá certo também. Lá em C é só você escrever, tá? H de G de X. Assim. Vai ter um parênteses a mais, mas é beleza. Mas normalmente não é isso que a gente escreve em C. Normalmente a gente escreve alguma coisa assim, tipo, K é igual a G de X, Y é igual a H de K. Certo? E aí, se você nunca usa o K, o compilador hoje em dia é sabido, tá? Ele consegue otimizar isso, ele sabe que você não usa o K. Mas se eventualmente você faz uma besteirinha sem querer, essa besteirinha pode ser sem querer, e esse K não sai nunca de escopo, ou ele ficou em escopo por algum motivo, ou sei lá, ou por qualquer motivo resvalou num lugar que está num escopo maior, você guardou num ponteiro, sei lá. O compilador vai falar, cara, essa parada eu não posso otimizar. Eu não posso jogar esse cara fora. Eu preciso realmente produzir esse valor aí. E eu não posso tentar combinar essas duas coisas aqui. Eu preciso calcular G e eu preciso calcular H. Eu não posso tentar fazer uma coisa só combinada das duas mais otimizada. Porque eu preciso da G separada da H. E aqui, quando eu faço Function Composition aqui, eu estou sendo bem explícito falando. Eu não preciso da G e eu não preciso da H. Eu preciso da coisa, o resultado combinado das duas. Se vira aí, compilador. Pode fazer o que você quiser no meio. Desde que dê o resultado certo. Se abre mais superfície de otimização. Tá? Então tem implicação sim no código que é produzido. Não estou dizendo que sempre é produzir código mais rápido, tá? Aí para isso você precisa fazer profiling e tal, coisa toda. Mas isso aqui não é inútil. Não é só uma besteirinha, um detalhe. Potencialmente pode virar o jogo. Tudo bem, gente? Tá? Mas é mais uma ferramenta mental do que uma ferramenta de otimização, tá? Aqui pra gente. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tá? Ótimo. Olha só o que tá acontecendo aqui. Eu vou voltar naqueles mundinhos lá. Function Composition, ou composição de funções, é uma forma disciplinada de pegar um programinha que vem daqui para cá, um outro que vem daqui para cá, e construir um terceiro que vem daqui para cá. Vamos chamar assim, skipping, né? Como é que eu falo isso? Caralho, hoje eu tô mal, velho. Pulando, ignorando o resultado intermediário, sem se importar com o resultado intermediário. Tudo bem? Essa expressão que eu acabei de falar, não se importando com o resultado intermediário, aqui em programação funcional a gente dá um nome para isso. Tá? A gente chama isso de point free. E cara, eu juro para vocês que eu sempre achava esse nome point free muito confuso.
Porque é escrever com ponto, velho. É escrever f.g e eu ficar assim, caralho, é com ponto e é point free, velho. É sem o ponto, mas tem um ponto aí, tá? Mas esse point free quer dizer sem o ponto intermediário que eu salto daqui. Eu salto daqui para cá e depois daqui para cá. Eu não salto, é sem esse meio do caminho. Em vez de fazer a coisa assim, tchuc, um ponto no meio, é fazer a coisa assim, direto. É isso que significa point free, tá? Mas enfim, para mim sempre foi muito confuso, assim, sempre nem tanto, mas para mim no começo era confuso essa expressão point free. Point free é os valores intermediários, são os valores intermediários, tá? É se livrar dos valores intermediários, quando eles não são importantes. Se eles forem importantes, você vai lá e dá um nome para eles, lógico, tá? Mas quando eles não forem, é isso aqui, tudo bem? Tem muita gente que não gosta de programar assim, nesse estilo, tá? Point free style. Que usa muito operadores e tal, esconde muita coisa. Eu tenho uma relação de amor e ódio, pessoalmente. Tá? Para coisas pequenas, eu tendo a ir point free. Para coisas pequenas. Pequenas é assim. Uma linha. Não. Às vezes eu faço uns pipelines grandes, de, sei lá, 10 composições. Num pipeline só. Mas eu tô vendo o que está acontecendo. Não é um pipeline complexo. Tá? Se eu tenho muita coisa complexa acontecendo, do tipo assim, eu estou guardando valores intermediários e estou usando lá na frente, tá? Um pipeline que tem mais encanamento, aí eu tendo a não usar o point free notation. Eu tendo a achar menos confuso. Assim, eu tendo a achar que fica mais confuso. Mas dá na mesma, tá? Do ponto de vista assim, prático, ver o que você acha melhor. E aí, qual que é a ideia do functor? Porque o functor, tá? De novo, ele preserva estrutura, né? Então, na hora que eu subir, o functor é a função f, é o construtor de tipos f, que me leva desse mundinho de dados puros, tá? Azinho, Bzinho, Czinho, para um outro mundo onde eu tenho estruturas. Tudo bem? Eu gostaria de que, nesse mundo que eu tenho estruturas, eu não perdesse a estrutura desse mundo aqui, ó, a estrutura de como eu consigo compor os programas. Eu gostaria de preservar essa estrutura também. A estrutura da composição dos programas. Eu gostaria que isso não quebrasse. Tá? Então eu gostaria que aqui isso me levasse para um mundinho que tivesse f de A, f de B e f de C. E eu gostaria que, na hora que eu fizesse com fmap, porque o fmap me permite levar cada uma dessas funções individualmente lá para cima. Tá? Na hora que eu fizesse fmap, vamos dar uma cor para cada uma, do verde, ela criasse uma função verde aqui. Na hora que eu fizesse o fmap do branco, ela criasse a função branca aqui. E que, no mundinho lá de cima, a composição dessas duas aqui, da verde com a branca, que eu vou chamar de azul, eu gostaria que ela fosse igual à composição de baixo, que é a vermelha. Igual de baixo no sentido de o fmap também me leva para o mesmo lugar. Eu gostaria que isso acontecesse. Tudo bem? Aí como é que eu escrevo isso? Fmap de f composto com fmap de g. Eu vou botar os parênteses só uma vez para não confundir vocês, para ficar um pouco mais claro, mas não precisa dos parênteses, tá? Fmap de f com fmap de g, que é essa função verde combinada com essa função branca, tá? Eu gostaria que ela fosse fmap de f.g, que é liftar essa daqui, ó, lá para cima. Eu gostaria que isso fosse verdade. Todo mundo entendeu o que eu gostaria que acontecesse? Tá? Eu gostaria que a seta vermelha fosse igual à seta azul. Que o fmap não destruísse para mim essa composição, esse programa que eu fiz aqui embaixo, que ele não destruísse para mim. Que ele preservasse essa estrutura aqui.
de composição de funções. Por isso que a gente precisa de uma segunda lei. Mas como eu disse para vocês aqui alguns minutos atrás, a segunda lei é um corolário da primeira. Ainda bem, tá? Porque é menos merda que a gente pode fazer. Se eu fizer o functor certinho, eu só preciso provar a identidade. E aí automaticamente eu sei que eu não consigo fazer merda mais. É uma feliz coincidência, um caso fortuito mesmo. Tudo bem? E essa daqui vai ser a segunda lei do functor. A lei da composição. Essa lei da composição, repare que isso aqui para mim, tá, é uma lei lógica, né? Do jeito que eu expliquei para vocês, eu gostaria de o que eu construí de programas num nível sem estruturas, que eu não quebrasse o programa na hora que eu subir para o nível das estruturas. Já vou fazer exemplos de estruturas, tá? Para mostrar o que elas podem representar. Mas eu gostaria o que eu fiz quando eu não me importava com as estruturas, na hora que eu colocar uma estrutura, eu gostaria de não perder. Tá? Isso é uma forma de enxergar, um requisito lógico, de corretude. Mas aqui, ó, olhando essa equação de baixo, voltando na primeira interpretação, isso aqui também é uma equação que me permite fazer otimização. Me permite pensar que é uma forma de otimização. Porque, olha só, fmap de alguma coisa, fmap de f, lembra? A primeira noção do functor é entrar numa estrutura e iterar dentro da estrutura, né? Multiplicar os dados lá dentro. Pode ter vários dados lá dentro. Fmap e depois fazer outro fmap, ou ao contrário. Primeiro faz uma iteração, vai lá e faz a iteração usando a G. Terminei. Aí eu pego o resultado disso, faço outra iteração usando a F. Então pensa só, se eu tenho... Pensando uma lista. Se eu tenho uma lista com 1 trilhão de elementos, eu vou fazer uma primeira iteração que precisa percorrer 1 trilhão de elementos, aí eu termino, aí eu vou para o próximo, vou fazer a segunda iteração com 1 trilhão de elementos. Então são 2n complexidade, né? Do lado esquerdo tem 2n de complexidade. Que complexidade n, né? Tá? Mas é o dobro do tempo. Percebam. Do lado direito eu só faço a iteração uma vez. Só fiz fmap uma vez. Ah, professor, a complexidade é a mesma. De um lado é n, do outro lado é n. É, tudo bem, mas aqui é 2n e aqui é n. E a gente é meio que ensinado lá na teoria a pensar que 2n é igual a n por causa do Big O Notation, né? Tá? Vai jogar fora as constantes. E aí fala assim, n é igual a n. N é igual a n. Só que no mundo real, 2n é o dobro do tempo, porra. Se tem uma parada que demora 1 dia para calcular, o do lado esquerdo demora 2 dias para calcular. 2 dias me importa, velho. Do lado direito tem uma coisa que demora 1 hora para calcular, do lado esquerdo tem uma coisa que demora 2 horas para calcular. 1 hora me importa, caramba. 1 hora custa dinheiro, velho. Num cluster qualquer lá na Amazon lá, custa dinheiro. Não é? Esse 2 que na teoria a gente joga fora, no mundo real ele dobra o custo das coisas, porra. De tempo e de dinheiro. Véio. Potencialmente. Ele não é desprezível. Tudo bem? Então repare, ó, essa lei aqui, de certa forma também ela me permite abrir espaço de tentar para o compilador lá. Ele faz várias reescritas, várias coisas por mim, tá? Inclusive isso daqui, ele sabe várias dessas regras aqui. Por isso que essas leis são importantes também. Tranquilo? Mas principalmente, do nosso ponto de vista, já que a gente não está escrevendo compilador, tá? A gente não está otimizando o código, para a gente é uma ferramenta de pensamento, de raciocínio. Isso aqui quer dizer que se eu fizer o programa no mundinho puro, na hora que eu for para o mundinho não puro, não quebra o programa. Não estraga o programa. O não puro entre aspas, tá? Porque aqui é tudo puro, assim, é o mundinho das estruturas. Todo mundo bem? Vamos provar isso aqui para o caso das listas e aí vamos... Ou eu posso deixar a prova para vocês e a gente vamos ver alguns functors. Posso deixar a prova para vocês, né? Sim, não é difícil de fazer, tá? A prova do caso das listas, tá? Com o fmap igual a map, né? Definido assim. Então vamos ver alguns functors aqui, velho. Vamos ver alguns functors.
Sim. Se você provar a primeira, essa é verdadeira. Mas eu não estou te mostrando como que a partir da primeira prova a segunda. Eu estou te pedindo para pega isso daqui e faz a prova por indução. A prova direta, né? A prova indireta é pega o primeiro teorema e prova que ele implica o segundo. Aí essa prova está no paper que eu indiquei aqui. Nem é tão complicado assim, mas é bem legal. É bem legal. Hã? É bem legal. Beleza? Vamos ver alguns functors aqui. Tá? O primeiro que a gente viu é a lista, tá? Não preciso ficar estressando muito. E o que que... Ah, tá. Vamos lá. Quando eu escrever, tá? F de Azinho, functor com os dados Azinho lá dentro, tá? O que que eu gostaria que vocês lessem na cabeça de vocês? Em alguns momentos, simplesmente vai ser uma estrutura de dados que tem dados Azinho lá dentro. Mas uma forma mais poderosa de pensar, é mais difícil um pouco se acostumar, mas é mais poderoso, é de pensar que esse F é algum padrão computacional. Algum padrão computacional. E aí a pergunta passa a ser, qual é o padrão que eu quero? E aí eu crio um tipo de dados que consegue modelar aquele padrão. Ou então, ver o tipo e tentar descobrir. Se perguntar, que padrão é este? Por exemplo, quando eu escrevo lá lista de Azinho, olhando sob o aspecto do functor. Porque a lista, eu posso ver a lista de várias coisas. Eu vou dar uma nova interpretação para isso para vocês. Lista de Azinho, sob a interpretação do functor, quer dizer iterar, fazer iteração, fazer um for. Literalmente, fazer um for. Afinal, se eu tenho a lista aqui, se eu tenho a lista 1, 2, 3, 4, o que significa o functor da lista? Significa ir lá e fazer. Como se fosse, tá? For e... como é que eu falo aqui? 0 até o comprimento da lista. Vou usar uma notação mais moderninha. For a in lista. Pode ser melhor, né? Alguma coisa assim. Tá? O que eu faço aqui dentro? F, A, e guardo isso. Como é que eu vou escrever isso para não ficar tão feio? Vou chamar aqui de X, recebe F de A, que é cada um dos elementos da lista. Tá? E eu quero coletar esse elemento agora na primeira coisa. Então, seria mais assim, né? Eu acho que até em Python tem essa notação aqui, ó. Chama aqui de X, I, onde I é o índice do elemento. Aí, normalmente, precisa chamar isso com alguma função que me dá o índice também, não só os elementos, né? Tipo, em Python tem isso, em Rust tem isso, é porque eu não sei de cabeça qual é o nome. Como é que é? Numerate. Pronto, enumerate, aí eu dou a lista, certo? Aí ele, para cada coisa, ele vai criando uma tuplazinha assim mesmo, né? Com um elemento e o índice dela, né? Então eu calculo um X lá dentro com o elemento que eu peguei aqui. Aliás, agora eu baguncei porque eu mudei as letras. Calculo um resultado aqui, Y. Guarda F, X, e eu estou misturando todas as notações. E aí, como é que eu modifico um elemento I da lista? Método chamado o quê? Acho que pode ser só assim, não. XS e... Eu vou usar essa notação aqui para atribuição, tá? Estou misturando o bagulho tudo. Y. Alguma coisa assim, ó. O functor da lista modela esse padrão para mim.
iterar em cada elemento, calcular alguma coisa e guardar essa coisa no lugar do elemento original. Ih, acho. Bagunçou aqui. Tudo bem? O functor da lista captura esse padrão para mim. Então, em vez de escrever tudo isso aqui, a gente escreve fmap, f, e dou a lista para ele. Ao invés de fazer o laço, explicitamente. Mas é o mesmo padrão. Todo mundo bem? A gente viu o tipo maybe aqui em algum momento atrás, mas vocês também estão usando para fazer lista e tal, né? Como é que era o maybe? Data, maybe. Maybe de azinho é igual a just, azinho ou nothing, certo? Para que serve o maybe? Para que serve o maybe, Caio? Para modelar o seguinte padrão computacional. A minha computação, o resultado dela pode falhar. Pode ser que eu não consiga produzir um valor para você, um valor útil para você. É um erro, uma exceção. Não é isso que o maybe modela? Ele modela uma computação que pode falhar. Pode falhar ou nothing. O não falhou é o dado dentro do just. Tudo bem? Vou repetir. O maybe modela uma computação que pode falhar. O functor do maybe vai ser um functor. Vamos programar aqui, vamos instanciar ele. O functor do maybe significa, olha só, intuitivamente, tá? Entrar na estrutura, modificar os dados. Só que o que é estrutura agora? A estrutura significa eu tenho dado ou não tenho dado, porque a computação pode ter falhado. Vamos instanciar aqui. Instance maybe, functor maybe where. Aqui, qual é o kind desse negócio? Ele é estrela para estrela, porque ele é um construtor de tipo que tem um parâmetro. Então ele já encaixa aqui do jeito que ele está aqui. Repare que não é maybe de azinho aqui, tá? É maybe, porque o kind dele encaixa aqui. Então não está vendo, né? Já vou fazer um que não encaixa, aí a gente precisa fazer alguma coisa. Vou fazer já. Onde? fmap, f. Deixa eu até botar a assinatura do fmap aqui. O fmap agora no caso particular do maybe, tá? Precisa ser uma função de A para B. Um maybe de A produz um maybe de B. Então vamos lá. Maybe de A pode ser just A, certo? Então vamos fazer um pattern matching aqui. Aí eu preciso produzir um maybe de B, certo? Como é que eu produzo maybe de B? Ou é nothing ou é just. Aí, olha, pensa primeiro na coisa intuitiva. Depois você prova as coisas. A ideia é preservar a estrutura. Preservar a estrutura. Se eu tinha um just, é para manter just. Se eu tinha um nothing, é para manter nothing. Porque isso é estrutura. Então, se era just, mantém just, pô. Tudo bem? Recebe o quê? Produziu um Bzinho. Aí presta atenção que eu vou fazer a tipagem de coisas parciais aqui, porque isso é útil. Aqui é bem trivial, tá? Mas é útil. O tipo desse x é A. Certo? O tipo da f é A para B. Como é que eu produzo um B para botar ali dentro?
Aí eu tenho uma coisa que pega um A e produz um B, e eu tenho um A. Dá o A para o B. Ou, dá o A para essa função aí. Tá? Ora, então faz f de x. Certo? E o resultado do lado de lá, isso aqui é um B, isso aqui tudo é um maybe B. Belezinha, nos tipos. Eu não sei se isso preserva de fato a estrutura, tá? Mas assim, é o que me parece. A intuição ajuda pra caramba, tá? Nesse caso é isso mesmo, eu também vou deixar a prova pra vocês. A prova não é difícil, não. Fmap, de acho. O que você tá azul? Fmap de F, se vier nothing. Eu preciso, repare que esse é mais óbvio. Eu preciso produzir um maybe B. Eu tenho uma coisa de A para B, mas eu não tenho um A para dar para ela. Eu não tenho um A para usar a função, para produzir o B. Tá? Mas o nothing, ele é um maybe B. Ele é um maybe de qualquer tipo, né? Ele é um maybe qualquer coisa. Certo? Então pronto, olha lá. O que significa isso aqui? Significa eu fazer uma computação e aí ela pode falhar lá no meio. Aí na hora que eu vou fazer a próxima, o padrão aqui é, se a computação anterior não falhou, eu calculo a próxima, que é o f de x aí. Se a computação anterior falhou, eu não faço nada, eu só passo o erro para frente. Isso é um padrão de tratamento de erros, né? É o, entre aspas, tratamento de exceções. Qual é o tratamento? Aconteceu um erro, eu passo o erro para o próximo cara, na esperança de que alguém vai dar um jeito desse erro lá na frente. Certo? Isso é tratar o erro? É, mais ou menos. É mais ou menos. Sabe assim? Você pode argumentar que não é tratar o erro, mas é um padrão altamente comum que a gente faz, né? Tipo, porra, eu não tenho informação para tratar desse erro aqui nesse momento. Passa o erro para frente. Certo? Altamente comum esse padrão. Mais comum do que parar e tratar o erro, do que fazer o try catch. Certo? Mais comum até do que o try catch. Tudo bem? Qual é o padrão computacional que o maybe, ou functor do maybe representa? Tratamento de erros, ou no caso, fazer uma computação, se a computação anterior não falhou. Se ela falhou, pega a exceção e passa para o próximo. Passa para frente. É isso que está escrito aí. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Outro functor. Eu gosto muito desse. Esse é muito útil. Mas ele quebra um pouco a nossa mente. Tupla de Azinho com Bzinho. Por que não está escrevendo? Tupla de Azinho com Bzinho. Também é um functor. E aí, isso aqui, ó, esse tipo aqui, tá? É sinônimo de construtor da tupla, Azinho e Bzinho. Eu preciso de dois argumentos. Qual é o kind disso aqui? Estrela para estrela para estrela. Vocês concordam comigo que isso não encaixa diretamente desse jeito que está aqui lá na hora do functor? Como é que eu faço para transformar estrela, estrela, estrela em estrela para estrela? Essa pergunta não devia ser difícil. Dá o primeiro argumento para ela. Não, dá o primeiro argumento para ela. Se eu der o primeiro argumento para essa função aí, o kind total vai ser estrela para estrela. Certo? Isso quer dizer, então, que eu quero aplicar essa parte aqui, ó. Qual o kind dessa parte azul? Estrela para estrela, porque falta um argumento ainda. Certo? Pô, legal. Estrela para estrela, eu posso pensar que pode ser um functor, né? Então vamos implementar, ainda intuitivamente vou deixar a prova para vocês também. A prova também não é difícil. Então vamos lá. Instance, functor, a, vírgula, qualquer coisa. Essa é a sintaxe, nesse caso particular aqui. Tá? Onde
Onde? Agora eu preciso implementar um fmap com a seguinte assinatura. Peraí. Em vez de chamar de A aqui, tá? Eu vou chamar com outra letra. Não, deixa A ali. Ixi, Maria. Porque o A, essas coisas são diferentes agora, peraí. Deixa aqui A. Do lado de cá eu vou escrever assim, M para N, para não confundir aquele Azinho com os Azinhos aqui dentro, tá? F de M, opa, não, F não. List, tupla, que tem um Azinho e tem M. Tupla, que tem Azinho e tem N do lado direito. Beleza? É isso que significa nesse contexto aqui, F de A, F de B. Ou F de M, F de N. Tá? Eu gosto muito, na hora que eu estou fazendo a instância, de escrever a assinatura para eu poder ver o que eu estou fazendo. Tá? Que em Haskell, se você fizer isso aqui direto, ele não permite. Tá? Aí o que normalmente eu faço? Eu boto o comentário aqui e deixo ali para eu poder ver o que eu estou fazendo. Mas tem uma extensão que permite você botar a assinatura tipo, acho que é Explicit Type Signatures, Instance Type Signatures, alguma coisa assim. Tá? Tem uma extensão que se habilita e ele permite você fazer isso. Então vamos fazer fmap f. Eu posso fazer pattern matching, né? Tem um, caramba. Tem um dado A aqui, tem um dado X aqui. Certo? Todo mundo está comigo ainda? Vocês ainda estão comigo? Esse A é do tipo A, tá? Esse X é do tipo M. Isso aqui tudo é do tipo A para M. Isso aqui é do tipo M para N. Agora eu preciso produzir uma tupla com esse tipo aqui, ó, A para N. Vamos lá. Eu preciso de um A para botar aqui no primeiro elemento, uma coisa do tipo A para botar no primeiro elemento. A ideia é que você só pode usar o que tem do lado esquerdo. Essa é a ideia básica. Tudo bem? Porque é a única informação que entra na função é essas coisas que estão do lado esquerdo do igual. São as entradas da função, as informações que ela tem para trabalhar. Então vamos lá. Eu preciso de um A. Tem um A aí? Tem. Eu vou aqui e boto o A aqui. Que é o único A que eu tenho. Se eu tivesse dois, eu tinha que escolher. Aí eu preciso de um N para botar do lado de lá. Eu não tenho N, mas eu tenho uma função que se eu der um M, ele me dá um N, e eu tenho um M aqui. Tá? Então eu posso vir aqui e usar F e passar o X, que o resultado disso aqui é N, e o tipo da parada toda é A com N. Tudo tipando. O simples fato de tipar não quer dizer que está certo, tá? Que está correto, que passa nas leis. Mas o simples fato de tipar já é assim, não é o bom, é o mínimo que tem que acontecer. Porque se não acontecer isso, não tem programa nenhum. Todo mundo bem? Para que serve esse cara aqui? Esse A é uma etiqueta que você cola no seu dado e aí você não consegue modificar essa etiqueta. Uma etiqueta imutável. Você bota ela no dado, se você produz uma etiqueta uma vez num dado, qualquer coisa que você fizer com esse dado agora, você não consegue destruir essa etiqueta. É isso que o functor da tupla faz. É isso que significa o functor da tupla. Eu coloquei uma etiqueta num dado. Se eu coloquei etiqueta no dado, nada mais que eu faça com aquele dado destrói essa etiqueta. Pô, professor, para onde que isso é útil? Sei lá. Coisa de rastreamento, por exemplo. Eu estou tentando rastrear onde que um dado foi produzido dentro do meu programa. Para fazer um login de saber onde é que aconteceu um bug ou, sei lá. O cara, ele está pensativo. Porque o que é um log? De alguma forma, é eu saber o que está acontecendo no meu programa, né? E aí, coisas que parecem óbvias, do tipo assim, quando que aconteceu alguma coisa? Eu gostaria de essa informação não poder mais ser destruída se ela for produzida em alguma hora. E aí, por exemplo, aquele Azinho podia ser assim. Eu executei um
uma computação qualquer lá. Tem um processo qualquer, ele executou, terminou num tempo X. Aí eu quero guardar essa informação de quando que ele terminou. Eu guardo a timestamp, colo no dado, e o functor da tupla serve para isso. Ele garante que eu não destruo mais essa informação. Altamente útil isso. Num sistema que eu preciso fazer alguma coisa parecida com esse tipo de coisa, assim, vamos chamar assim de... Como é que chama esse tipo de sistema, cara? Hoje eu tô mal, cara. De auditoria, né? Auditing, assim, no que aconteceu. Sacou? Ou então alguém logou lá no seu sistema. Alguém logou, fez login. Num banco de dados, por exemplo. Aí você produz uma informaçãozinha, uma estruturazinha dizendo quem é o usuário, qual o terminal que ele usou para logar, qual a hora, tudo isso você bota uma estrutura e esse é o Azinho. Aí tudo que o usuário fizer lá dentro, você cola lá dentro. Você cola num tokenzinho, por exemplo, de autenticação, que é o X. E aí tudo que o usuário fizer, você precisa dar esse X aí, esse token de autenticação. Só que ele carrega também a tag que não pode ser mais alterada. Por exemplo, sei lá, estou imaginando. Pergunta. Nada impede de você colocar alguma coisa no X. Como assim? Fazendo recursivamente, para você instalar aquele bloco. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Nada te impede de fazer A, vírgula. A com X aqui, por exemplo. Fazer uma segunda camada. Fazer uma segunda camada. O A de dentro é diferente de fora, então uma linha. Uma segunda camada. Claro, é tupla de tupla. Altamente útil também. Você tem um dado, não daqueles que você está falando no projeto, tem um dado cifrado e você quer saber se esse dado é maior ou menor que zero. Só que o dado está cifrado, você não tem como saber. Aí o cara te dá um negócio que é o carteiro, tipo, chegou um número aí encriptado, aí está o dado cifrado, você não sabe o que é. Mas quer saber se ele é maior que zero ou não? Consulta essa tabela aqui. Aí você poderia, tipo, na hora de construir, você carrega o dado não encriptado, aí você encripta ele no X, e aí você vai fazendo várias operações em cima dele. As operações manual. Aí lá na frente, no ponto onde aconteceria a comparação, você constrói o carteiro. Você olha, tipo, o dado não encriptado era isso aqui. Esse dado é maior ou menor que zero? E você consegue construir, tipo... Pode ser, não sei. Mas minha tarefa aqui é mostrar as possibilidades. De vocês é ir atrás e usar. É usar quando for apropriado para o case de vocês. Mas vocês veem que uma coisa simples, quase trivial, como a tupla, combinado com alguma coisa que captura um determinado padrão, pode virar uma ferramenta de programação altamente poderosa. Por quê? Porque ela captura um padrão para mim, que é, aqui eu não posso destruir essa tag. Todo programa precisa disso? Não. Mas tem programa que precisa disso, né? E aí, quando eu preciso disso, eu gostaria que eu não fosse capaz de fazer merda. É isso, no final das contas, que a gente quer. No fundo, é isso que a gente quer. Na hora que eu preciso de alguma coisa, eu falo assim, é impossível fazer merda. Tá aqui. Tá a prova de que não tem como fazer merda. Tá aqui. O Functor é uma desses caras que me garante, me dá poder de não fazer merda. Cara, fazer merda é um grande poder. Mas o poder de não fazer merda é melhor ainda. O poder de não fazer, tá? Aqui no nosso caso é muito poderoso. É muito mais útil do que o poder de fazer qualquer coisa. Porque a gente não quer fazer qualquer coisa, a gente quer fazer a coisa correta, né? O software correto. Beleza? Vamos ver mais um functor aqui. Não botei, vou ter que fazer no freestyle, né? Não anotei. Não anotei sim. Vamos ver outro functor aqui. Quem são os candidatos naturais a serem functors? Todos os construtores que tiverem esse kind aqui, certo? São candidatos naturais. Não necessariamente eu vou conseguir fazer o functor deles.
Mas todos eles que tiverem esse kind, todos eles são candidatos. Certo? Legal. Pergunta. Olha esse tipo aqui. Qual o kind dele? Ele é só estrela, né? Ele é o tipo das funções. Certo? Ele já é um tipo sozinho. Certo? Só que quem que é o A e quem é o B? São parâmetros que podem ser substituídos por qualquer coisa, não é? São outras estrelas que estão aplicadas, né? Nossa Senhora. Então quer dizer, professor, que isso daqui, a seta lá nos tipos, a seta é um construtor de tipo? É. Qual é o kind dele? Estrela, para estrela, para estrela. Esse aí encaixa no functor? Não. Mas o que eu preciso fazer para transformar estrela, estrela, estrela em estrela para estrela? Aplicar o primeiro argumento, que é o que a gente acabou de fazer na tupla, certo? Esse cara a gente chama assim, tá? Ó, seta azinho. Vou chamar ele assim. Sim, eu vou fazer agora. Calma, calma. E o kind disso é estrela para estrela, certo? Certo? Interessante. Será que tem um functor das funções? Das funções que recebem azinho na entrada? Olha a pergunta. Será que tem um functor das funções que recebem azinho na entrada? Vamos escrever ele. Instance. Eu falei que não eram caixas, né? E essa sintaxe aqui é válida, tá? Do jeitinho que tá aí. Presta atenção. Presta atenção. Vamos escrever a assinatura do FMAP aqui. Porque eu acredito que a partir da assinatura vai ficar bem óbvio o que tem que acontecer. Eu acredito. Então, vou receber primeiro uma função de m para n, para não confundir com a azinha que já está lá. Depois eu quero um f de a, certo? Um f de a. F de m, né? Nesse caso que eu estou usando m aqui. F de m, tá? F de m aqui é seta a m. F de m. Só que eu vou escrever isso de um jeito um pouco mais bonitinho. Azinho, seta, mzinho. F de m. O outro cara tem que ser um F de n. Tem que ser igual ao que está aqui. F de n, seguindo o mesmo padrão aqui, é uma coisa de a para n. Certo? Acho que o Luiz já viu ali. Opa! Vê comigo, vê comigo. Eu tenho uma função que me leva de m para n. É a primeira. A primeira ali que eu tenho que passar. Tem uma outra função que me leva de a para m, que é a segunda entrada. É uma função de a para m. E eu preciso produzir, o resultado tem que ser uma função de a para n. Vocês acabaram de ver esse diagrama aqui. 5 minutos atrás, 10 minutos atrás. Vocês acabaram de ver esse diagrama. Certo? Como é que é o nome dessa função aí? Compose. Chama ela de compose, né? fmap. Eu vou deixar também para vocês provarem que o composition tem como identidade a função id. Vou deixar para vocês provarem. Também não é difícil, é bem tranquilo. Tudo bem? Professor, você está falando para mim então. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Você ficou falando que, quando eu falo f de a, isso é uma estrutura que tem azinhos lá dentro.
Foi assim que eu comecei. Aí depois você falou para mim que não era uma boa ideia pensar em estruturas, porque estruturas dá essa ideia de que tem uma caixa e eu boto dados lá dentro. E claramente uma função não é uma caixa que eu boto dados lá dentro. É um processo que produz dados. Não tem nada a ver com uma caixa. Por isso que eu fiquei falando que não é uma boa ideia ficar pensando em caixas. Tem outras coisas que também não são caixas. Ah, quer dizer então que por isso que você está chamando de contexto computacional. É o nome que eu inventei. Tá? Para dizer isso. Tudo bem, então vou passar a chamar de contexto. Estou entendendo que não é caixa mesmo. Estou meio confuso agora, estou tentando entender. Você também falou que essa F é uma estrutura ou alguma coisa que você faz. Estrutura no sentido de uma organização, não uma estrutura de dados, tá? Uma caixinha que você bota dados. Uma forma de organizar dados que modela algum padrão de computação. A lista é fazer a iteração. O maybe é fazer o tratamento de erros daquele jeito, né? Se acontecer um erro no estágio anterior, eu só passo o erro para frente. Não faço nada e passo o erro para frente. Em Rust tem até tem essa coisa. Que é simplesmente, deu erro, para o que você está fazendo e joga o erro para frente. Né? Tem até um operador para isso. A tupla você interpretou para a gente, que é uma etiqueta que você não consegue alterar junto de um dado. É assim que eu penso. Você pode achar outra interpretação igualmente boa. O que é uma função que recebe um azinho na entrada? O que é uma função que recebe um azinho na entrada? O que é isso? Reparem que o azinho, ele é constante, né? É sempre a mesma entrada. O que eu tinha eu saio de um mundinho onde a entrada é azinho e eu faço uma coisa, eu vou para outro mundinho que entra azinho e faz outra coisa. Mas a azinho é parte da estrutura aqui. Vocês estão vendo? Isso quer dizer que esse azinho é imutável. Isso quer dizer que é uma entrada que a minha função não consegue destruir. Ou, em outras palavras, é uma variável global. Porque a minha função sempre tem acesso, independente do que eu faça. Eu saio de um mundinho, as funções têm acesso a esse azinho. Estou no mundinho que tem entradas azinho. Eu vou fazer o fmap, que é ir para outro mundo. Nesse mundo, as entradas também são azinhos. É a mesma entrada nas funções. Como é que é o nome disso? Uma variável global. A variável que é a mesma para todos os pontos do programa. Não interessa onde você está no seu programa, é o mesmo azinho. A função tem acesso a mesmos dados o tempo todo. O nome disso é uma variável global. O nome disso é uma variável global. É a variável global do C, do C++, do Java, sei lá, de todo mundo aí. É a variável global. Lembra que aqui não tem variável global, né? Não tem essa noção de global aqui pra gente. Não tem essa noção. Mas eu acabei de mostrar para vocês aqui como é que um padrão computacional que imita esse padrão de... Cara, bota uma variável global, que é uma coisa que é para ser constante e é acessível em todos os lugares do programa e não é para ninguém mexer nela, porque não é só global. É um const global, né? Estático e const, né? A porra toda. Principalmente const, tá? É imutável. É uma estrutura que você cria lá uma hora, ela não vai mexer mais, ninguém vai mais alterar aqueles dados, e ela é visível em todos os pontos do programa. Caralho, professor. Para que você usa isso? A gente usa isso aqui o tempo todo. Eu vou mostrar cases para vocês, mas um case assim, o mais feijão com açúcar. O mais feijão com arroz. Feijão com açúcar não é legal, né? Normal. Feijão com açúcar, eu pensei que não ficou bom. Mas mais feijão com arroz. Vou fazer um programa que tem que eu passo parâmetros na linha de comando. O que é o que a gente faz? No início do programa, o que a gente precisa fazer? Parsear a linha de comando, pegar os parâmetros, bota dentro de uma estrutura, e aquela estrutura ali, ó,
Aqueles parâmetros são constantes e é para você ficar visível no programa inteiro, porque eles vão influenciar o programa inteiro. A variável global aí, esse azinho aí. É exatamente o mesmo padrão. Foda, né? Por essa vocês não esperavam, né? Eu sabia. Primeira vez que eu vi isso e pensei nisso, eu também fiquei meio boladão, assim. Tá? Tem esse padrão aqui, tá? Ele vai aparecer em outros lugares. Vai ter o aplicativo dele, vai ter a mônada dele. Assim, ele vai ganhar mais poder. O functor é uma coisa interessante. Vocês estão vendo como é interessante. Mas ainda é pouco poderoso. Porque eu só tenho, basicamente, uma lei aplicada a ele. Que é a ideia de preservar a estrutura. Por enquanto, eu só tenho uma lei. Por enquanto, só consigo fazer uma coisa, que é preservar a estrutura. Na aula que vem, eu quero falar para vocês do aplicativo, que é o próximo. Qual é a ideia do aplicativo? A ideia do aplicativo é estender o functor para funções de vários argumentos, porque a minha função aqui, ó, só tem uma entrada e uma saída, certo? Eu só consigo fazer lift de uma dessas funções. Mas e se eu tiver uma função, tipo, a função mais, que tem duas entradas? Aí eu não consigo fazer lift. Repare como isso aqui é interessante, é poderoso, mas é altamente restritivo ainda. Ele não funciona, ele não funciona para... Convenhamos, pessoal. Programa que só tem uma entrada, não serve para muita coisa, não. Não faz quase nada ainda com isso. Mas é uma disciplina que já começa a ficar bem interessante, porque força você a pensar nisso. Que padrão computacional é esse? Na aula que vem eu quero fazer o aplicativo. O aplicativo, eu vou estender o functor, eu vou deixar ele mais poderoso, de forma que ele consegue fazer esse lifting, entre aspas, só que de funções que tem mais de um argumento. De N argumentos agora. Tá? Aí eu faço isso aqui, só que agora eu estendo esse poder para uma gama muito maior de funções. Bem mais interessante. Tá? Depois disso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar exatamente isso e eu vou pegar e criar a próxima estrutura, que é botar um pouco mais poder em cima, tá? Que é a mônada, que é a próxima da sequência. O que a mônada vai fazer? A mônada vai fazer exatamente o que está acontecendo aqui, só que preocupada com funções que produzem novas estruturas. O que quer dizer produzir novas estruturas? Em vez de ter uma função aqui, ó, o fmap é assim, né? Azinho para Bzinho. Repare que a função que o fmap se preocupa, o functor se preocupa, é a função pura. Isso que eu estou chamando de função pura. Entra o dado sem estrutura, sai outro dado sem estrutura. O que o functor vai fazer? Funções que não produzem estrutura são bem interessantes, mas elas não são as funções mais que a gente usa corriqueiramente. As funções que a gente usa corriqueiramente são as funções que entram dados sem estrutura e produzem nova estrutura. Elas vão fazendo mais estrutura, vou aumentando a quantidade de estrutura. Tá? Só que se eu fizer o functor assim, do jeito que está aqui agora, o que vai acontecer do lado de cá? Vai ficar f de B. E aí na hora que eu faço a segunda vez, fica f de B. Eu fico acumulando a estrutura. Só que não é isso que normalmente a gente quer fazer. Normalmente não é, pode ser que a gente queira fazer. Mas normalmente não é o que a gente quer fazer. Porque se eu botei tratamento de erros, eu não quero fazer um segundo nível de tratamento de erros. Normalmente eu não quero. Se eu botei uma variável global, normalmente eu não quero uma variável global dentro de um escopo local. Pode ser que eu queira. Que é o que você me perguntou, né? A tupla dentro da tupla. Pode ser que você queira fazer isso. Mas normalmente não é o que a gente quer. Normalmente a gente quer uma variável global e deixar ela lá para todo mundo. Sem ficar acumulando estrutura. Não quero várias variáveis globais, quero só uma. A mônada vai servir para eu resolver esse problema aqui. Da função que cria mais estrutura. Mas vocês estão percebendo que não são ideias tipo, altamente complexas. Não é... Cálculo 1 é muito mais difícil que isso aqui. Cálculo é muito mais complexo.
A única coisa que isso aqui tem é que isso aqui explode um pouco a nossa mente. Porque você fala assim, caralho, eu não podia imaginar que programação podia ser pensada assim. Aí explode um pouco a nossa mente. E vocês estão com cara de mente explodida agora. Eu tô vendo, tá? Só para fechar aqui, o nome desse padrão aqui, tá? É função de Azinho para alguma coisa, função, tá? Mas vai ser lá na mônada, tá? As mônadas normalmente elas ganham nomes especiais. Elas começam a ganhar outros nomes e tal, tá? Mas enfim, lá na mônada a gente vai chamar isso aqui de mônada de reader, ou leitor. Tá? A gente vai começar a dar esse nome para ela. Porque é uma coisa que sabe ler, mas não pode escrever naquilo que ela está lendo. Ela sabe ler alguma coisa, variável global, um dado global. Tá? Essa mônada é uma das mais úteis que tem, no meu entender. Assim, nos meus cases que eu já encontrei. Tá? Porque basicamente todo programa tem isso. Tem um arquivo de configuração que precisa, os parâmetros ficar disponíveis no programa inteiro. Qual é a estrutura que faz isso? É essa daqui. E nada mais é do que uma função. Todo mundo bem, gente? Mais ou menos bem, né? Eu tô fritando, né? Ó, tá fritando lá. O Caio tá fritando também, tá com cara de que tá fritando. Hã? Tá de boa. Beleza? Bom descanso para vocês. Terça-feira a gente fala do aplicativo.